coração estão em perigo. Seu suprimento de oxigênio escasseia quando elas mais precisam dele. As células famintas enviam sinais para o cérebro. Mas John nunca sentiu dor no coração antes. Para ele, parece indigestão. Ele não tem ideia de que isso seja o início de um ataque do coração. O coágulo crescente está bloqueando 2/3 da artéria. A indigestão de John está piorando. Ele sente uma forte dor no braço esquerdo. Seu cérebro está confuso, sobrecarregado com os crescentes sinais de dor enviados pelo coração. Pela primeira vez na vida de John, os batimentos regulares estão ameaçados. Um grupo de 4 milhões de células musculares está ficando sem oxigênio. John, what's up? What's the matter? 5 minutos depois de o infarto começar, o corpo de John luta para lidar com a crise. O cérebro dele desencadeou uma remessa do hormônio adrenalina para a corrente sanguínea. Esta é uma das reações mais primitivas e poderosas do corpo humano. A adrenalina chega ao coração e adere às paredes internas. O marca-passo começa a acelerar. O coração de John bate 140 vezes por minuto, mais depressa ainda do que quando ele estava correndo. Mas agora todo o esforço está concentrado no músculo faminto. Call an ambulance. Mas a adrenalina nada pode fazer quanto ao coágulo que continua crescendo. Ele já preenche 90% da artéria. O suprimento de oxigênio para as células do coração está muito pequeno. Elas são forçadas a suspender a função que absorve a maior parte de sua energia. Elas param de bater. Deixando o resto do coração compensar. O coração enfraquecido de John não consegue sustentar seu batimento por muito tempo. We're just playing a game of football. How's the pain now, John? Okay. He loves football, John. Agora faz 15 minutos que o ataque cardíaco começou. O fluxo de sangue da artéria de John está quase totalmente bloqueado. As células do coração não têm mais energia para se manter unidas. As finas membranas começam a se romper. You're gonna be okay, John. Just hang on. O coração prejudicado de John começa a se desgastar. Seus batimentos estão cada vez mais fracos. Os efeitos começam a atingir o resto do corpo. John está lutando para respirar porque seus pulmões estão cheios de fluido. Com o enfraquecimento do coração, o sangue fica retido nos vasos que saem dos pulmões. A pressão extra força o líquido a sair do sangue e a entrar nos sacos alveolares dos pulmões. Se o processo não cessar, ele pode se afogar em seus próprios fluidos corporais. You must keep this on. Nice steady breaths now.
Just hold on, John. We're nearly there. They'll sort you out. A falta de oxigênio no corpo de John está começando a afetar o cérebro. Ele está tonto e desorientado. O tempo de John vai chegando ao fim. As famintas células do coração começam a estourar e a morrer. Se ele não for tratado nos próximos 20 minutos, seu coração ficará tão prejudicado que nunca mais vai funcionar normalmente. John Palmer, 45-year-old. Collapsed with chest pains playing football. No past history, bit hypertensive. BP 90/50, tachycardia 120. When did your pain start, John? I don't know. They said about half an hour ago. Don't worry, John. We'll soon have you sorted out. Are you his friend? Yes. Do you know if he's got a heart problem? Can you give his details to reception? Right, let's do a try to leave quick as you can, please. Okay, 1, 2, 3. John perde 500 células do coração por segundo. Ao contrário da maioria das células de seu corpo, elas nunca serão substituídas. He's had a big anterior AMI. We have to thrombolize him. No contraindication, so let's give him some TPA. Ao medir o padrão de eletricidade no coração de John, o eletrocardiograma localiza a parte moribunda do músculo. Agora, sua única esperança é de que a artéria bloqueada possa ser desimpedida por um anticoagulante chamado ativador de plasminogênio tecidual, ou APT. O APT deve chegar ao coágulo antes que o número de células mortas seja tão alto que faça o coração parar de bater, causando a sua morte. O coração de John foi reanimado em cima da hora. Somente 500 mil células foram perdidas. As sobreviventes recomeçam a bater. O estado de saúde de John foi estabilizado. Mas quando o oxigênio volta a fluir, uma célula sobrevivente bate fora do compasso. Ela está gerando seu próprio sinal elétrico. A célula unitária com seu batimento distinto traz o caos para o coração de John. Seu sinal não é igual aos do marca-passo. Uma anarquia elétrica se estabelece. Sem um pulso unificado, o coração dele é incapaz de bater. Ele entra em fibrilação ventricular. O suprimento de oxigênio para o cérebro cai totalmente. Se o coração não voltar a bater em 4 minutos, o cérebro sofrerá danos. 200 Jews. Stand clear, please. O choque é de 130 mil watts. É força o suficiente para iluminar um estádio de futebol. Não é para reanimar o coração de John. Ao contrário, é para fazê-lo parar de vez e dar ao marca-passo uma chance de assumir o comando. Shit is still there. Charging 200. Stand clear, everyone.
Okay, thank you everybody. Let's get him up to CCU quickly. It's all right, John. You've done really well. Your heart went into a funny rhythm, John, but you're going to be okay. Okay? Durante os próximos 5 dias, a membrana rompida da placa de colesterol vai se curar. Enquanto isso, John vai receber drogas para impedir que um novo coágulo se forme. Entretanto, a placa ficará para sempre na artéria dele. There's bad coming through that wall, look. Relax, will ya? You're beginning to sound like Kenny. Forget about work. And you better forget about the football too. Here you go. On the line. John escapou por sorte. Pelo resto da vida dele, ele vai tomar medicamentos específicos para evitar que as artérias voltem a ficar bloqueadas. No coração dele, as 500 mil células que morreram deixaram uma cicatriz, uma recordação permanente do trauma que ele sofreu. Come on. No.